Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo, firmes e fortes? 11 de julho aí, pessoal, datas importantes, o nosso programa de número 13 aí, pessoal. Mais uma quarta-feira, o professor Bruno Vilar com vocês aí, firmes e fortes. Então, eu falei com vocês que esse mês de julho a gente ia falar um pouquinho de CESP. Então, para a galerinha da Polícia Federal aí, o pessoal com MPU e INSS saiu o concurso de remoção, significa dizer que depois da remoção vem coisas boas aí em relação ao INSS. Então vamos falar sobre hoje sobre análise combinatória. E uma pergunta-chave que as pessoas fazem é: quando é combinação e quando é arranjo? E aí a pergunta é a seguinte: arranjo, vocês podem responder pelo princípio fundamental de contagem, então vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Arranjo vai ser pelo princípio fundamental de contagem, beleza? Combinação é uma escolha de grupos. Então você vai ter dois elementos importantes. Quando a gente fala em análise combinatória, são três, que eu não estou comentando nesse vídeo, que é combinação, permutação e princípio fundamental. Lembrando que arranjo você responde pelo princípio, é a mesma regra, tá? Então, quando ele coloca aí para vocês, por exemplo, 10 policiais federais, 2 delegados, 2 peritos, 2 escrivãos e 4 agentes foram designados para cumprir mandatos de busca e apreensão em 2 localidades próximas à Superintendência Regional. O grupo será dividido em 2 equipes. Para tanto, exige que cada uma seja composta necessariamente por um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Veja, nós temos uma escolha de grupos e toda escolha de grupos significa dizer que é combinação. Essa é a dica fundamental. Combinação é uma escolha de grupos. Grupos de quê? De pessoas, coisas, objetos ou frutas. Então, nesse caso, você teria uma questão de combinação. O princípio fundamental de contagem seria se ele falasse uma fila, ou seja, uma sucessão de escolhas. Eu vou escolher isso e depois aquilo. Mas sempre que eu pensar em grupo é uma relação de combinação, tá? Então a gente vai escolher um delegado, um perito, um escrivão e 2 agentes. Então do delegado de 2 eu vou escolher 1, então vai ser a combinação de 2, 1. Do perito de 2 eu vou escolher 1, 2 o resultado. Escrivão de 2 eu vou escolher 1, 2 possibilidades. O agente de 4 eu vou escolher 2, vai me dar 6 possibilidades, e no final eu vou multiplicar, porque eu preciso ter delegado, perito, escrivão e 2 agentes, então processo de multiplicação. Então meu resultado aí corresponde a 48. Então tá aí o item errado na história. Beleza? Tranquilos? Então fica essa dica para vocês. Toda escolha de grupos é uma relação de combinação. Grupos de coisas, pessoas, objetos ou frutos. Pensou em grupo, pensou em combinação. Tá certo, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima dica.